Na sequência, nós temos, então, a honra de assistir o Dr. André Caroli Rocha, que ministrará o tópico intitulado Protocolo Pento, no tratamento da osteoradionecrose e da osteonecrose medicamentosa. Dr. Caroli é cirurgião bucomaxilofacial do Complexo Hospitalar HC, Faculdade de Medicina da USP, e também do AC Camargo Cancer Center, sendo reconhecido nacionalmente e internacionalmente por uma expertise única como cirurgião no contexto mais abrangente da expressão, mas também com uma grande influência e uma grande experiência no contexto do tratamento odontológico dos pacientes oncológicos. É motivo de grande satisfação, então, para a nossa equipe, SOBEP, receber o Dr. André Caroli Rocha digitalmente. Bom dia, meu nome é André Caroli. Gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade e o generoso convite para participarmos desse pré-evento dos 50 anos da SOBEP. É uma grande honra, um prazer, né, principalmente por estar com grandes amigos e profissionais com quem tanto admiramos. O tema a mim proposto foi falar sobre o protocolo Pento no tratamento da osteoradionecrose e da osteonecrose medicamentosa dos maxilares. Como sabemos, né, duas condições bastante desafiadoras no dia a dia dos profissionais que militam no contexto da oncologia e do tratamento desses pacientes. A osteoradionecrose, né, ela é definida como a presença de osso irradiado que se torna desvitalizado e exposto através da mucosa ou da pele por um período mínimo de 3 meses na ausência de recidiva tumoral, em pacientes que sofreram, obviamente, radioterapia na região de cabeça e pescoço, no caso. Bom, e isso se inicia na evolução do entendimento fisiopatológico da osteoradionecrose. Então, a teoria dos 3 Hs de Marx, da hipocelularidade, hipovascularização e hipóxia, ele sofre uma evolução no entendimento desses autores, em 2004, Delania, né, um grupo de autores franceses, onde eles postulam a teoria fibroatrófica radioinduzida. Nesse entendimento, o evento-chave na ocorrência da osteoradionecrose seria a ativação e a desregulação da atividade fibroblástica, levando a um tecido atrófico. Também haveria a lesão da célula endotelial e produção de citocinas, causando uma inflamação tecidual, a trombose vascular e necrose de microvasos com isquemia e perda tecidual, e a transformação de fibroblastos em miofibroblastos, que são células que têm uma maior proliferação e secreção de matriz extracelular. No osso, ocorria também a obliteração da artéria alveolar inferior, ou morte de osteoblastos em uma falha em repopular esse osso com células ósseas, a produção excessiva dos miofibroblastos, né, e a redução da matriz óssea, que é substituída por um tecido fibroso, e que essas alterações seriam persistentes ao longo dos anos. Aqui um esquema fisiopatológico, né, proposto por Lyons, onde a radiação, de forma direta ou através da formação de espécimes de oxigênio, de radicais livres de oxigênio, levariam, então, a uma lesão à célula endotelial, com necrose de microvasos, trombose vascular e perda tecidual, também gerando a produção de citocinas. Da mesma forma, a radiação e os espécimes de oxigênio livre lesariam diretamente as células ósseas de forma irreversível e levariam a uma metaplasia de fibroblastos para miofibroblastos, que além de produzir interleucinas, desregulam o metabolismo do colágeno, levando a uma fibrose do tecido. Então, esse tecido com dano vascular, ósseo e fibroso, quando submetido a um trauma,
culmina na ocorrência da osteoradionecrose. E baseado nessa teoria fisiopatológica, os autores propõem um novo tratamento medicamentoso. E esse tratamento, né, seria a base de pentoxifilina, tocoferol e clodronato. A pentoxifilina, um derivado da metilxantina, que tem atividade antifator de necrose tumoral, uma atividade anti-inflamatória também, uma ação vasodilatadora de microvasos, uma ação em aumentar a flexibilidade das hemácias, fazendo com que elas cheguem de forma mais efetiva em regiões onde há uma vascularização deficiente, e também inibir a produção de fibroblastos, uma ação antifibrótica. O tocoferol, que é um derivado da vitamina E, teria a ação de capturar oxigênios reativos, uma ação antioxidante e ação sinérgica como um agente antifibrótico, né, juntamente com a pentoxifilina. E ainda o clodronato, um bifosfonato não nitrogenado, né, que, entre outras coisas, leva à diferenciação osteoblástica e osteogênese. Num primeiro momento, é sempre aquela questão, poxa, mas vou dar um bifosfonato para tratar a necrose, esse bifosfonato causa necrose? Mas, se a gente conhece um pouquinho mais a ação dessa droga, né, um bifosfonato não nitrogenado de primeira geração, que como todos os bifosfonatos têm a ação de inibir atividade osteoclástica, reabsorção óssea, nesse caso por induzir a apoptose de osteoclastos, mas ele também tem um efeito anabólico ósseo, né? Ele aumenta a captação de cálcio, e ele também tem uma interessante atividade analgésica e anti-inflamatória, né? No sentido, então, de se contrapor àquela perda de mineral ósseo, de células ósseas do tecido irradiado. Então, esse protocolo, ele inicialmente foi aplicado num caso de uma extensa osteoradionecrose de osso externo, associada a um tratamento de câncer de mama, onde se obteve, após um período de 3 anos de tratamento, a cura desse processo. E, posteriormente, foi, então, postulado e testado nos casos de osteoradionecrose dos maxilares. A sugestão é que ele fosse usado, então, tanto para prevenção como tratamento. E nessa seguinte proposta de Delanian e colaboradores em 2005, um paciente que fosse fazer uma exodontia, que fizesse, então, um protocolo preventivo com pentoxifilina e tocoferol, nessa posologia, 400 miligramas 2 vezes ao dia de pentoxifilina e 1.000 unidades internacionais de tocoferol, por um período de 8 semanas, iniciando 1 semana antes do procedimento. Se houvesse uma evolução para a osteoradionecrose, esse protocolo seria estendido por 6 meses. E se em 3 meses não houvesse uma resposta adequada, seria introduzido o clodronato. E eventuais fases infecciosas seriam tratadas com antibiótico. Patel postula que o uso do protocolo PENTO na profilaxia, na prevenção de osteoradionecrose após extrações dentárias, reduziu a incidência, né, para 1,2%, comparado com 5%, que seria uma porcentagem estimada. Os mesmos autores, Delanian, em 2005, publicam, então, 18 casos de pacientes tratados por esse protocolo, num período que variou entre 6 e 24 meses de tratamento, e dos 18 pacientes, 8 não evoluíram bem com o protocolo PENTO. E nesses pacientes, eles, então, acrescentaram o clodronato na dosagem de 1.600 miligramas dia. E, com a associação do clodronato, 6 desses pacientes, então, evoluíram para a cura, e 2 com uma melhora significativa. Então, mostrando que a associação do clodronato teve um efeito benéfico, especialmente para reverter os casos que não foram totalmente responsíveis ao protocolo PENTO. E já em 2011, os autores colocam uma série mais robusta, agora com 54 pacientes, e com um protocolo melhor estabelecido. Então, nesse momento, eles propõem um tratamento de desinfecção que duraria por 4 semanas,
onde seria administrada a prednisona, 20 mg dia, amoxicilina com clavulato, 2 gramas dia, ciprofloxacina, 1 grama dia, e fluconazol, 50 mg por dia. Esse protocolo de desinfecção, esse tratamento de desinfecção melhoraria dor, infecção, e permitiria uma melhor penetração do protocolo pentocló. Então, após esse período, iniciando com pentoxifilina, 400 mg 2 vezes ao dia, tocoferol, 500 unidades internacionais 2 vezes ao dia. Lembrando que essa dose ela tem que ser manipulada, a gente não tem ela comercialmente disponível. O clodronato, eles preconizam 5 dias por semana, sugerindo aqui de segunda a sexta. E a prednisona e o cipro, 2 vezes por semana, aos sábados e domingo, para evitar fases de agudização. Relataram efeitos colaterais discretos e toleráveis, e 36 e 54 casos sofreram sequestrectomias. Houve um tempo médio de reparação das áreas de osteoradionecrose de 9 meses, mas que variou de 2 a 36 meses. E eles relataram reparação completa em todos os casos. Então, isso foi um dado muito marcante, né? Você conseguir reparar 54 casos de osteoradionecrose apenas com protocolo medicamentoso era algo que parecia muito interessante. Esses asteriscos é onde nós não conseguimos reproduzir o protocolo. O clodronato, como eu falei, é uma medicação que tem princípios muito interessantes, mas ele não é disponível no mercado brasileiro. E é uma medicação também bastante cara, né? Custa, quando eu vi, em torno de R$2.000 por mês, essa posologia. A prescrição de ciprofloxacina 2 vezes por semana não é um regime aceito pelas comissões de infecção hospitalar do hospital, então não dá para reproduzir. E nós temos uma experiência de cerca de 30% a 40% dos pacientes que têm efeitos colaterais importantes, né? Então, a nossa experiência dos efeitos não são tão discretos assim. E aí a literatura foi, então, entendendo esse processo e com outras publicações. Então, esses autores revisaram aqui 12 pacientes e observaram que no estágio de Epstein houve melhora em 5, inalterada em 5 e pior em 2, e no score de Epstein, que avalia os sintomas, melhorou em 8, inalterou em 2 e piorou em 2. Patel, em 2015, então, 62 pacientes tratados, e no protocolo Pentô, uma resposta em 56% dos casos, né? Relatando também poucos efeitos colaterais e chamando atenção para um baixo custo do tratamento. Lyons, em 2017, ele faz uma revisão, né, das publicações e coloca que, a despeito de não haver, né, estudos randomizados, controlados para avaliar a eficácia dessa medicação na osteoradionecrose, os resultados das séries publicadas eram muito encorajadores, né? Então, aqui, mostrando os resultados, Delania, né, 16 de 18, positivo, 54, resposta em todos, em 12 casos, 5 melhoras, 5 inalterados e 2 pioras. Em 25 casos de Hobart, 16 melhoras, 8 estáveis e 1 piora. Lyons, de 35 casos, 19 cura, 8 estáveis e 2 progrediram, né? E Hayashi, de 13 casos, 11 melhoraram ou resolveram e 2 não. Então, resumindo, né, a evidência da eficácia dessa combinação medicamentosa, pentoclô, no tratamento da osteoradionecrose, que era promissora a despeito da falta de estudos randomizados controlados. O uso cauteloso deve ser feito em pacientes com insuficiência renal, então com clearance de creatinina abaixo de 30 ml por minuto, a proposta de reduzir a dose pela metade. Pacientes diabéticos, onde a medicação pode potencializar o efeito da insulina e de antiglicemiantes orais, levando à hipoglicemia. Pacientes que usam anticoagulantes e histórico de hemorragia cerebral de retina também devem ser bastante atenção na prescrição
pela ação sinérgica da droga nesses casos. Aqui, alguns casos, né, que tivemos oportunidades de conduzir, um paciente com histórico de radioterapia há 10 anos e foi submetido à colocação de implantes no sistema de prótese tipo protocolo carga imediata, sem nenhum tipo de cuidado, evoluiu com uma osteoradionecrose, com remoção dos implantes, tentativa de debridamento cirúrgico, mas foi referenciado com a presença de osso exposto, já com perda de tecidos moles importantes, e com a evidência de um acometimento na região anterior da mandíbula, né, de forma difusa, envolvendo cortical lingual, medular, vestibular. Esse é o aspecto após 3 meses de tratamento medicamentoso, pentoxifenil e tocoferol, e atentem-se ao aspecto clínico do osso. Quando há resposta à medicação, que como nós vemos não são em todos os casos, o osso adquire esse aspecto semelhante a uma esponja, né? E aos poucos ele vai apresentando uma mobilidade. Quando há mobilidade, então a gente com o instrumento estimula ali um processo de sequestrectomia incruenta, na maioria das vezes. 6 meses depois, mais um fragmento ósseo exposto, sendo submetido então a uma sequestrectomia. 9 meses depois, a gente observa a reparação da mucosa. E 13 meses depois, o paciente retorna com uma fístula cutânea, com uma drenagem, né, o que necessitou, então, de uma exploração cirúrgica, agora por acesso extrabucal, e é onde a gente observa, então, a presença do sequestro ósseo. Então, interessantemente, um tecido adjacente saudável. Então, o objetivo da medicação é promover essa separação entre o osso desvitalizado e o osso saudável, facilitando o processo de sequestrectomia. Então, apesar da fístula, isso representou para a gente um sucesso no auxílio terapêutico desse caso. Isso gerou uma fístula orocutânea, e isso foi fechado, então, cirurgicamente, nesse mesmo momento. Um outro caso, uma paciente com SEC de pilar amigdaliano, tratada há 3 anos, em algum momento precisou fazer a exodontia desse molar, né, então sempre a importância, né, extração de molar inferior em leitos irradiados, aqui, como foi referenciada, com a presença de sinais de osteoradionecrose, com uma área de lise óssea irregular e difusa, e aqui o aspecto após a terapia de desinfecção apenas, e aqui após o início do tratamento medicamentoso de pentoxifenil e tocoferol. Aqui ainda com uma área de exposição, aqui com a área já melhor, com 3 meses, e o aspecto com 1 ano de tratamento, uma reparação completa da mucosa. Uma perda de altura mandibular, mais um aspecto de um osso mais saudável, mais remodelado. Controle tomográfico 1 ano e 6 meses depois, um osso com uma densidade bastante interessante. O aspecto clínico com 2 anos. E com 4 anos, né, essa área reparada, e ela, interessantemente, evoluiu com sintomas contralaterais espontâneos, como a fístula e até uma sugestão, em algum momento, de um traço de fratura patológica. Então, foi novamente iniciado o tratamento medicamentoso. Essa paciente, a despeito de fazer controle regular conosco, uma paciente do Hospital das Clínicas, ela retornou agora, 1 mês atrás, e nesse último gap de retorno, ela veio com uma reabilitação. Então, ela fez um protocolo, felizmente não foi feito carga imediata, foi estadiada, ela está bem, os implantes integraram, e a gente observa, principalmente, que as regiões previamente afetadas apresentam um aspecto radiográfico bastante saudável. Um outro caso, um SEC de língua irradiado há 6 anos, uma osteoradionecrose que se iniciou por via periodontal, né? Como a gente observa aqui, a desorganização óssea difusa desse corpo mandibular, melhor evidenciada nos cortes tomográficos, com uma destruição da cortical vestibular, da medular e de partes da cortical lingual. Mais uma vez, o aspecto pós-tratamento, terapia de desinfecção e 3 meses do protocolo medicamentoso, a mucosa com melhor aspecto, o aspecto radiográfico nesse momento, a gente observa o comprometimento do molar e do canino, e com 9 meses de tratamento,
mais uma vez, uma reorganização óssea, um aumento da densidade óssea e uma melhora do padrão do trabeculado mandibular. Em alguns momentos surgem fístulas, você tem trajetos fistulosos na mucosa, que indica a presença de sequestro submucoso, né, sendo necessário, às vezes, você abrir o retalho, né, nem sempre a sequestrectomia está acessível, como eu mostrei o caso submandibular, pode acontecer também na submucosa. Então, um debridamento mais ativo, um acompanhamento desse debridamento, e o acompanhamento mais tardio do paciente, como a gente sabe, né, o processo de perda progressiva dos dentes pela ação tardia da da radioterapia. E com 8 anos, a perda de todos os dentes, entretanto, com a parte óssea, né, preservada e com ausência de sinais de osteoradionecrose. Muito bem, então, em 2019, uma meta-análise, mostrando aqui, então, 211 pacientes, cerca de 126 casos de cura ou melhora significativa, ficando naquela faixa de cerca de 60% de resposta favorável, né? Lembrando que tem casos que não vão responder, né? E tem casos que vão piorar a despeito da terapia medicamentosa. Né? Sempre tem isso em mente. Então, os resultados sugerem essa meta-análise, lembrando, então, que os resultados sugerem, né, o papel do tratamento medicamentoso, com evidências de resolução ou cessando a progressão das osteorádios em todos os estágios. Em 2020, esses autores, então, comparando o tratamento pentoxifilina e tocoferol com outros tratamentos, e mostrando que ele teve um efeito melhor em comparação com outros métodos, como antibiótico terapia, oxigenoterapia hiperbárica, mas, a princípio, comparado com a cirurgia, não houve uma melhora significativa nesse estudo. Patel, em 2021, também, então, comparando os resultados do protocolo Pentô com o Pentocló, e mostrando, então, que, mais uma vez, cerca aqui de 54,4% dos pacientes tiveram cura, né, e tiveram até um resultado melhor de pentoxifilina quando comparado a pentoxifilina, tocoferol e clodronato. E que o manejo ele é mais eficaz em Notani 1. Notani 1 é quando a osteonecrose é restrita ao osso alveolar e casos pouco menos infectados. Esses autores, eles propuseram que também o protocolo deveria ser tentado em estágios mais avançados de osteorádio, inclusive com fratura patológica. Então, a gente sabe que muitos casos cursam com fratura patológica, e, como uma regra geral, esses pacientes já são referenciados com o procedimento de mandibulectomia segmentar e reconstrução com retalho microcirúrgico de fíbula como padrão ouro de tratamento. Entretanto, a gente sabe que muitos desses pacientes não têm condições clínicas para esse tipo de procedimento, e, na nossa realidade, a maioria deles não tem acesso a esse tipo de tratamento. Né? Então, ele mostra aqui 2 casos, né, com fratura patológica, aqui uma presença de fratura patológica, com certo grau de deslocamento, e aqui com 3 meses de tratamento medicamentoso, uma resposta bastante interessante. E esse outro caso também, após extração, osteoradionecrose com fratura patológica de corpo. Veja que realmente o corpo mandibular é a área crítica, né, a área chave para a gente se preocupar. E aqui também uma resposta interessante com neoformação óssea, aqui com 16 meses. Então, o tempo de resposta ao tratamento ele é bastante variável. Esse é um caso nosso, que uma paciente também tratada por um SEC de orofaringe, de soalho, com extensão para mandíbula, submetida à mandibulectomia, reconstrução com fíbula, previamente tratada de uma osteoradionecrose, mas que em algum momento necessitou de uma reabilitação, houve uma perda de um implante nessa região, a prótese foi cortada, o implante foi repetido, a despeito disso perdemos, e fomos controlando com protocolo medicamentoso a área em reparação,
Aqui um controle de 5 anos, mostrando estabilidade da reabilitação, a mucosa íntegra, a despeito de uma fratura patológica de mandíbula. Como não havia sinais infecciosos, álgicos, supurativos, né, apenas o acompanhamento com suporte medicamentoso. E com 12 anos, um controle recente, de poucas semanas atrás, mostrando então que o resultado tem se mantido estável ao longo desse período. Aqui uma revisão sistemática recente, feita pelo grupo da FOP aqui, orientada pelo professor Alan, conduzido pelo colega Gustavo Alckmin, onde que ele testou o protocolo PENTO como método preventivo de osteoradionecrose para exodontias, né? Na verdade, ele fez uma revisão sistemática, né? Não testou. Então, ele levantou 4 artigos e mostrou que nesse momento não há evidências, né, para suportar esse protocolo como prevenção de osteoradionecrose. Entretanto, como os resultados terapêuticos, eles são bastante significativos, a gente tem uma tendência, né, de lançar mão disso, como proposto por Delanian. Então, veja esse caso, uma paciente já tratada de osteoradionecrose, inclusive com fratura patológica de mandíbula, com tratamento medicamentoso, necessitando de extração de dentes que causavam ali transtorno, raiz residual, que é onde havia incômodo, dor, fístula. Então, a proposta do protocolo tentou por 2 meses, iniciando 1 semana antes do procedimento, o clavulato por 14 dias, iniciando com 1 grama 1 hora antes da cirurgia. Então, esse é o aspecto radiográfico, então mostrando a fratura patológica, né, devidamente conduzida com tratamento medicamentoso, a despeito dela, paciente bem clinicamente, e o aspecto radiográfico da raiz residual e dos dentes remanescentes. Do ponto de vista cirúrgico, a realização de um retalho mucoperiosteal, a extração das raízes e uma alveoloplastia, juntamente com a sutura da mucosa, sem tensão, procurando fazer uma ótima coaptação dos bordos, protegendo o tecido ósseo adjacente. E o aspecto cicatricial, 2 semanas após o procedimento cirúrgico. Muito bem. Então, quando usar o protocolo medicamentoso PENTO na osteoradionecrose? Então, a princípio, a nossa posição, né, é quase sempre. Então, ela seria a primeira linha terapêutica, com ou sem terapias associadas, né? Então, a gente entende que isso seria algo, quando o caso permita, quando o paciente seja um candidato, que isso seria, então, a nossa primeira opção de escolha. Nós temos também, então, a osteonecrose dos maxilares associadas a medicamentos, que também é a exposição, caracterizada pela exposição óssea, há no mínimo 8 semanas, em pacientes tratados com medicamentos, especialmente os anti-reabsortivos. A despeito do aspecto clínico poder ser similar, a gente sabe que a fisiopatologia ela é distinta. Entretanto, o protocolo medicamentoso começou a ser utilizado também em pacientes portadores de osteonecrose medicamentosa. Aqui a gente observa um relato de um caso publicado em 2013, onde a tomografia mostra uma desorganização óssea difusa do osso mandibular, né, especialmente na porção mais basilar do osso, e 12 meses após o tratamento medicamentoso, esse aspecto é um aspecto que salta aos olhos o padrão de remodelação óssea, né, de reestruturação do osso, demonstrando um efeito benéfico nesse contexto, provavelmente pela via de aporte vascular, né. O que nos chama atenção, prestando um pouquinho mais de atenção, é que a desorganização óssea ocorre mais na profundidade. A gente observa que praticamente não há comunicação com o meio bucal. A despeito de ser uma osteonecrose ocasionada após a extração de um canino, o autor relata que pequenos fragmentos ósseos eram expelidos. Então, isso deve ser um ponto que deve nos chamar a atenção para casos que tenham esse melhor prognóstico de resposta.
2016, esses autores, então, relatam aqui uma série de 7 casos de osteonecrose medicamentosa tratada através do protocolo medicamentoso. Eles referem que todos tiveram melhora dos sintomas, 2, e também de aspecto de formação óssea. 2 casos tiveram reparação completa, 2 tiveram uma melhora e 1 permaneceu inalterado. Quando eles mostram 3 casos, né, com o seu aspecto radiográfico, chama bastante atenção, então, nesse caso, por exemplo, o padrão de neoformação óssea, com 34 meses de tratamento, mas, inclusive, demonstrando a possibilidade, nesse caso, de preservação dos dentes associados, coisa que o procedimento cirúrgico não seria capaz. Aqui também, uma osteonecrose se estendendo até a base da mandíbula, e a melhora bastante significativa, com 11 meses de tratamento, e aqui também uma melhora bastante acentuada do padrão ósseo, também com preservação dos dentes, com 22 meses de tratamento medicamentoso, né, mostrando que realmente o tempo de ação ele é variável, de resposta ele é variável. Como disse, o manejo dos efeitos colaterais é outro ponto importante, visto que muitos pacientes terão efeitos adversos, especialmente de náusea, vômito, diarreia, vertigem, cefaleia e astenia. Então, toda vez que nós fazemos a prescrição, nós já costumamos associar a prescrição da ondansetrona, que é um antiemético, um comercial Vonal, ou outro, da posologia de 8 miligramas, de 12 em 12 horas. Outra estratégia seria o aumento progressivo da dose, especialmente nos pacientes mais sensíveis, ou nos pacientes com tendência à hipotensão, onde a gente inicia o tratamento com 1 comprimido ao dia, por 7 dias. Depois disso, o paciente estando bem, dias alternados, 1 comprimido num dia, 2 comprimidos no outro, 1 comprimido num dia, 2 no outro, por cerca de 10 dias, e o paciente estando com uma boa resposta, passando para a dose padrão, que é de 1 comprimido de 12 em 12 horas. E ainda como uma terceira estratégia para os pacientes que são muito sensíveis e não conseguem fazer uso da medicação, e isso acontece, uma proposta de substituição da pentoxifenilina pelo cilostazol, tá? Na posologia de 100 mg de 12 em 12 horas, droga essa com propriedades farmacológicas similares. A gente não vê efeitos colaterais relevantes com o uso do tocoferol. Aqui um exemplo, uma paciente de 71 anos que cursou com uma osteonecrose periimplantar, que a despeito da remoção do implante, teve uma evolução mais ampla da sua mandíbula, causando uma desorganização óssea e uma extensão para a base da mandíbula, culminando clinicamente com o surgimento de uma fístula cutânea com drenagem purulenta, caracterizando o estágio 3 da osteonecrose, e chamando atenção para o aspecto intrabucal com praticamente nenhuma área de exposição, como eu falei, que nos parece ser um fator de bom prognóstico para tratamento medicamentoso. Nesses cortes tomográficos é possível, então, observar melhor o padrão da desorganização óssea, com extensão para a região basilar, e num controle de 7 meses, com o uso do cilostazol com tocoferol, uma melhora clínica evidente, assim como uma remodelação óssea mandibular quase que anatômica, né, devolvendo o aspecto do trabeculado ósseo, melhor observado nessa sequência de cortes tomográficos, no antes e o após tratamento, né? Então, a gente observa que esse osso se remodelou praticamente por completo, apenas com o uso da medicação, mostrando realmente haver uma ação benéfica dessa melhora da vascularização no reparo ósseo, e ainda no caso, com a substituição da pentoxifenilina pelo cilostazol. Isso foi publicado como um novo insight, e isso fica para ser, então, colocado em prática para observar se é uma terapia que é reprodutível. Uma outra situação clínica que julgamos que o protocolo PENTO pode ser interessante na osteonecrose medicamentosa são os pacientes que apresentam a necrose na região da linha milioide, com essa proximidade com o dente e com uma faixa de gengiva muito delgada, cujo tratamento cirúrgico pode, inclusive, levar a um aumento da área de exposição óssea, uma dificuldade de reparo. Então, nesses casos, a gente
procura tentar, além dos cuidados locais, o protocolo medicamentoso, e nesse caso, assim como em outros, cursando com o sequestro e a reparação da mucosa subjacente. Uma outra condição também que nós julgamos válida é no caso de osteonecroses, onde a nossa principal estratégia terapêutica são os cuidados locais com aquela ferida, quer seja pelo uso de antissépticos bucais, de clorexidina, de PDT, de laser, de ozonioterapia, onde eventualmente essa terapia ela não tem capacidade de atingir a profundidade da extensão dessa necrose. Veja, nesse caso, uma necrose óssea que ocorreu na área de exodontia do dente 34, mas quando observamos a sequência dos cortes tomográficos, vejam que aqui na altura do corte 27 e 28, que corresponderia à área de terceiro molar, os sinais de uma alteração óssea sugerindo até uma área de sequestro, né, e onde provavelmente as terapias locais não chegariam até lá. E aqui na região do pré-molar, a reação periosteal. E ainda, numa outra situação, nos casos de osteonecrose, cuja extensão leva a um prognóstico desfavorável para qualquer tipo de tratamento. Então, como nesse caso, uma necrose envolvendo toda a extensão do corpo mandibular, de forma difusa, sem formação de sequestros ósseos, com uma celulite, com um envolvimento grosseiro da mucosa bucal, né, onde nós sabemos que todas as terapias isoladas terão um prognóstico reservado, né, paciente cursando com fístula, e aonde a estratégia terapêutica envolveu, além do protocolo Pentô, antibiótico terapia mais estendida, oxigenoterapia hiperbárica e tratamento cirúrgico combinado. 3 meses depois, uma melhora do aspecto cicatricial e do reparo ósseo, ainda mostrando uma área de sequestro ósseo residual com tecido de granulação com 4 meses, né, abordado com terapia fotodinâmica e sequestrectomia, observando que 1 ano depois se obteve, então, a cura, um aspecto bastante interessante de remodelação óssea e de resgate dessa mandíbula. Então, já partindo para as considerações finais, lembrando que osteoradionecrose e osteonecrose são doenças de difícil manejo, né, onde a nossa meta primária, na minha opinião, é não piorar a condição, e sabemos que muitas vezes, na ânsia de curar, a gente pode, nesses casos, tomar decisões que levam, inclusive, à piora do quadro do paciente. Então, acho que o primeiro ponto é todos os cuidados no entendimento da doença, do seu manejo, para evitar que ela piore. Considerar o protocolo Pentô dentro do nosso arsenal terapêutico, então acho que é válido, né, ter essa informação e ter isso jogando a nosso favor, quando a seleção dos casos e dos pacientes assim nos permita. Lembrar que trata-se de um tratamento de médio e longo prazo, que leva meses ou até anos. Estar preparado para manejar os efeitos colaterais, pois eles ocorrem, e estar atentos para alteração ou associação de condutas em momentos oportunos. Lembrando que sempre nós entendemos que o nosso tratamento pode não estar surtindo o efeito esperado e que há necessidade, então, de mudar o rumo. Então, estarmos alertas para quando chegar esse momento e assim o fazermos. Bom, gostaria, então, de agradecer a atenção, o tempo despendido. Vamos nos colocar à disposição para responder perguntas, interagir, compartilhar experiências e, acima de tudo, contar e estarmos presentes, né, presencialmente nos 50 anos da SOBEP para comemorarmos juntos essa data que será tão especial. Muito obrigado e bom dia a todos.